Deu. Já tá feio. Por que ele continua fazendo isso? Pra que lutar se não vai mais conseguir ser campeão? Essas frases são as mais comuns quando uma aposentadoria tá sendo empurrada a um atleta pelo público, pelas mesmas pessoas que um dia torceram pra esse lutador. Uma covardia empática e alheia aos sentimentos dele que é maquiada como preocupação. E essa preocupação é hipócrita porque ela não existia enquanto esse lutador estava sendo vitorioso. Porque mesmo que nas vitórias tivesse o custo de tantos danos, e em algumas vitórias até mais dano do que ele teve em outras derrotas, ali ele estava saindo vitorioso. E nessas vitórias, muito sucesso, muitos amigos, mas nenhum deles preocupado contigo. E o que é mais prejudicial à saúde? Um soco, um chute, uma joelhada? Para quem passou a vida adulta inteira levando esse tipo de dano? Ou o vazio de não sentir mais nada? Algo que parece poético, mas é real. A realidade de que a alma de um lutador se adapta a só sentir quando ela tá dialogando com a dor física, provando que o corpo dele ainda tá ali, camada após camada. E algumas são bem fáceis de identificar. Como a primeira camada, que é o compromisso do treino. Ah, mas é só continuar treinando, cara. Não. O treino cotidiano não tem nada a ver com o treino de um compromisso. O MMA é um esporte extremamente intenso e o compromisso com a tua própria autopreservação é algo muito difícil de explicar em palavras, mas eu posso tentar. Porque o enfrentamento do medo em forma de pulsão de vida que desafia o limite do teu corpo durante o dia e o limite da tua consciência durante a noite. De uma maneira tão angustiante e lenta, mas visto da maioria dos pontos de vista é só continuar treinando depois que se aposenta. Periodização, dieta e não só para perder o peso, mas se alimentando melhor, porque o que tu vais comer hoje vai interferir no teu desempenho daqui a 1, 2, 3 meses. E o teu desempenho vai interferir em tantas outras coisas que a gente vai ver nas camadas seguintes. Se hidratar melhor, ter uma razão para dormir mais cedo e se acordar mais tarde. E achar que não é o suficiente. Não é o suficiente para quê? Para uma medalha, para um troféu? Não. Para manter os teus dentes na tua boca. Nesses momentos, quando já se tem experiência, sabe que qualquer dor que tu sinta agora, provavelmente vai ser a recompensa de não sentir mais dores depois do combate. Mas a maneira mais precisa de se resumir o que é o compromisso de um combate marcado, se tem na síntese de uma frase que eu ouvi de um amigo muito querido meu, que também foi meu ex-adversário. E eu tenho certeza que ele, com o coração que tem, vai se emocionar ao ouvir a frase dele nesse meu vídeo. Eu sou uma pessoa muito melhor quando eu tenho uma luta marcada. E com certeza, essa é a frase que resume tudo que a gente vê acontecendo com tantos caras de sucesso que, por uma razão ou outra, compromissos com a família ou a preocupação de pessoas que realmente amam eles, tendem a parar de lutar. E óbvio que vai existir também os profissionais que param com a convicção de que aquilo ali é o melhor para eles mesmos, que conseguem organizar de uma maneira muito madura todos os sentimentos que tem dentro deles. Mas cada um é cada um. E a segunda camada talvez seja mais feroz, a mais difícil de lidar, que é a vaidade. A vaidade real, no sentido mais puro dela. No sentido nobre, de te ver cada vez melhor para ti mesmo. Te sentir de alguma maneira especial e sem culpa. E nessa camada da vaidade vem tanta ramificação, como a valorização popular, encontrada na torcida, na sinergia de uma plateia que grita o teu nome, no abraço de alguém que tu nem conhece, mas que teve na tua vitória momentânea, no sentimento de catarse, para que ela possa ser da maneira mais positiva, empática contigo. Uma empatia tão positiva que ela vai se pôr no teu lugar, se sentindo campeã naquele momento. Na importância em cada foto que pediram para guardar aquele momento contigo, para poder ter, além do que a própria memória é capaz de guardar. Em cada imagem, em cada cartaz, em cada reportagem, entrevista que foi dada por ti. E de toda maneira que foi registrada, que um dia tu foi especial. Com satisfatório sentimento de amor próprio. É tão simples entender o sentimento da vaidade de querer se sentir especial por pelo menos 15 minutos, fazendo valer a pena meses de restrição, sofrimento, pancada, por horas e horas, para ter aqueles únicos 15 minutos sendo aplaudido ou vaiado, fazendo valer até as dores subsequentes do dia da luta. Uma dor que, quando tu consegues ver ela por um aspecto competitivo, ela é ao mesmo tempo o preço e a recompensa pela conquista, pela coragem. A terceira camada é a identidade. Essa, sem sombra de dúvida alguma, é a mais dolorida. E quando vocês pensarem em fazer uma pergunta para um lutador, a pergunta que eu mais ouvi durante essa minha vida competitiva, não dói levar soco? Ou qualquer outra pergunta como, pra que ficar levando pancada? Qual é a graça disso? Se perguntem quantas coisas vocês deixaram de fazer na própria vida por medo das consequências. Um corte, um hematoma, se cura entre 6, 7, talvez 8 dias os mais graves.
De 7 a 10 dias depois de 15 minutos que para muitos tu foi completamente incoerente ou racional. Mas para os dias após a luta, tem analgésico, curativo, meditação ou o simples costume, o simples hábito de saber lidar com a dor. O que vem depois não importa, porque é sempre possível amenizar, mudar. O problema foi o que passou e não se fez. Foi a luta que não se lutou, que ficou na vontade. Razões que, vistas da arquibancada, são gloriosas pro cara que venceu e medíocre para aquele que perdeu. Porque ele não ganhou a medalha, o troféu de plástico, ou um dinheiro que não paga nem a metade do que ele gastou para preparação. Na semana subsequente da luta, o corpo dói. E sempre dói de uma maneira diferente do que foi na última luta, mas essa dor preenche, ela ocupa a nossa cabeça e briga com nossos pensamentos, se anulando com o prazer de uma vitória, ou fazendo a gente se sentir vivo depois de uma derrota. E quando não se pode mais sentir essa dor, os pensamentos vagam por um vazio constante. Esses mesmos pensamentos procuram a companhia e vão perdendo a esperança ao pouco de terem um dia de volta. O calor da plateia, dos aplausos, dos gritos, ou das vaias, mas algo de que faça companhia para esses pensamentos que vagam sozinhos. Compromisso, vaidade, identidade, acompanhada de tantos outros sentimentos que completam tanto um lutador, que vocês vão ver pessoas lutando de graça, ou por um quarto, metade de um salário mínimo, como tantas vezes eu fiz na minha caminhada. Mas ao contrário, até da minha própria caminhada, vocês vão conhecer lutadores que tiveram com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. E normalmente essas pessoas não precisam mais se arriscar por dinheiro, mas elas também vão insistir em lutar, em não querer parar, pela mesma razão, pelo desafio, pelo enfrentamento ao sentimento que não nos abandona até o barulho da tranca na grade, na frente de outro lutador, na frente de todos. Quando qualquer erro vira dano, dor e vergonha, de uma maneira tão real e iminente, que quando a grade fecha realmente, nenhum medo tem coragem de ficar na tua companhia. E antes de existir lei, regra, religião e tudo que molda e define uma sociedade, a única coisa que definia a continuidade do teu eu era a tua capacidade de lutar para conquistar o próximo abrigo, a próxima refeição. E se tu fosse forte o suficiente para conquistar tudo isso, terias que ser forte o suficiente para vencer as próximas lutas e proteger tua prole. Quando não existia lei, regra, religião ou falsa moralidade, quem é que dizia para ti que é hora de parar de lutar? Porque lutar ainda é o que desperta o nosso sentido mais primitivo, que é o instinto de sobrevivência. Mas tudo mudou e hoje uma derrota não é mais como a morte em si. E ao mesmo tempo que até isso diminui a gravidade de uma derrota, a derrota tem uma função significante na vida de um lutador, onde tu aprende a preencher lentamente o vazio que se cria dentro de ti com a atenção das muito poucas pessoas que ficam contigo depois que a vitória não vem. E entre todas as razões de se pôr à prova em um esporte que ainda, mesmo sendo um esporte, ele é extremo, e mesmo que aquilo ali não esteja custando a tua vida, tu tens que mostrar que é capaz de suportar e devolver todo o dano infligido por alguém que se preparou e que é exatamente a mesma coisa que tu, tendo a graça de poder fazer aquilo que te trouxe até aqui. E não é sobre a importância de ser um lutador, mas por ter dado continuidade à principal característica que fez com que a gente chegasse até aqui. E não é correr, não é voar, não é nadar, não é dançar, não é cantar, mas foi lutar para sobreviver e poder fazer tudo isso no dia seguinte, vivendo para lutar e lutando para viver. Por isso é tão difícil para quem já lutou parar de lutar. Nada é mais sincero do que um soco na cara. Nessa maneira de se viver onde tudo tem que ser medido, onde tudo tem que ser compreendido e pensar sempre no espaço do próximo, sem que o próximo pense no teu espaço, tendo que respeitar tantas vezes que a gente não é respeitado. Talvez nada seja mais sincero do que um belo soco na cara. E nenhum respeito por um estranho é tão sincero quanto o respeito por um estranho que ousou te enfrentar, enfrentando os mesmos medos que tu precisou enfrentar para estar ali diante dele. Então, o que se faz quando a música acaba? O que se faz quando se percebe que, mesmo por opção própria, tendo se posto à prova e aceitar jogar um jogo extremo onde se aposta os próprios dentes, se percebe a falsa ilusão de um legado, tendo sido apenas mais um artista do entretenimento, e às vezes, por mais lógico que seja, é preciso ajuda para se entender que cada um vive o seu momento. Tantas poucas pessoas vivem seus melhores momentos. E por mais revoltante que seja a ideia de ter que abandonar algo que se ama tanto, primeiramente tem que se agradecer a oportunidade de ter vivido algo que na verdade não se percebe quando se vive. Tanto no momento em que está se vivendo, quanto no momento da revolta, que a grande maioria ou não teve a oportunidade ou simplesmente não se deu o direito. O que fazer quando a música acaba? Tendo sido um lutador, um atleta de qualquer outra vertente, ou até mesmo um dançarino. E se não conseguir fazer isso sozinho, procura ajuda, para entender o privilégio que tivesse, de ter te dado ao direito, ao desafio de dançar
enquanto a música tocou.